O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus ele subiu ao céu, aqui no Brasil nós comemoramos a ascensão dele ao céu ontem, domingo. Lá diz que Jesus se sentou à direita do Pai. E agora ele aguarda que aconteça justamente o que ele havia prometido, que ele iria enviar o Espírito Santo. Então a igreja nessa semana ela se prepara. Nesse final de semana, próximo domingo, nós iremos comemorar a descida do Espírito Santo sobre toda a igreja. E aqui Jesus ele continua com o diálogo com os apóstolos. Os apóstolos agora já começam a ter uma compreensão melhor de quem é Jesus, tanto que aqui está dizendo que agora eles estão dizendo que não precisa mais interrogar, porque eles já sabem quem é e tudo. E no final, depois Jesus começa a dizer que realmente é o que eles estão dizendo, mas que no momento que a corda apertar, eles todos vão se dispersar, né? E vão deixá-lo sozinho. Mas Jesus disse, mas eu não vou ficar sozinho porque o Pai está comigo. E aqui vem uma palavra que ela é muito importante para os tempos que nós vivemos hoje como cristãos. Às vezes a gente ouve muitas homilias, muitas pregações por aí, que elas são assim bem confortantes. Nós nos sentimos assim até bem aliviados, né? Quando as pessoas dizem assim que quem crê em Jesus não vai passar por nenhuma tribulação. Conforta o coração de qualquer um. E ainda tem aqueles que dizem, olha, se está acontecendo alguma coisa com você é porque provavelmente alguma coisa você fez com Deus e Deus agora está te pegando, então você precisa ver, dar uma olhada na sua história, fazer uma revisão de vida para você ver aonde é que está o problema, para que esse problema seja tirado, para que a sua vida volte ao normal. E isso é muito confortante. É bom nós sabermos que nós temos um Deus que não permite que nada aconteça conosco. Isso vitaliza, reanima a nossa fé. Só que não é assim. Não é dessa forma. Jesus está dizendo aqui, olha, eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz. Mas onde é que vem a paz? Em saber que no mundo, nesse mundo que nós estamos,
nós iremos passar por muitas tribulações. Esse é o que conforta. Aí Jesus diz, mas coragem, eu venci o mundo. Mas ele está dizendo, coragem, eu venci o mundo, dá a impressão que Jesus está dizendo assim, olha, vocês vão ver, a tribulação vem e vocês vão passar por ela. Eu venci, eu passei. Olha, se nós olharmos a vida de Jesus, a coisa não foi bem assim, não. Lembremos quando Judas dá aquele beijo em Jesus. Bem, antes de Judas trair Jesus, Jesus está lá no Monte das Oliveiras pedindo ao Pai que o tire daquela situação. E o Pai não tirou. Não tirou, não. Ele sua sangue, ele entra numa situação assim de tribulação interior tão forte, de medo naquele momento, tão forte que ele começa até a suar sangue. E ele diz, afasta de mim este cálice. Não era a oportunidade do Pai afastar o cálice? Dizer, sim, meu filho, eu estou vendo que você está sofrendo muito agora. Ok, o cálice está afastado. Não. Aí Jesus diz, mas se for da tua vontade que eu passe por isso, então estou aqui. Aí Judas vem, trai ele com aquele beijo. O Pai não poderia ter desviado Judas. Acontecido alguma situação ali com Judas, de repente Judas poderia ter caído morto lá. Não, Judas foi e beijou. E aí os homens, os soldados ali do templo, que aí ainda não são os soldados romanos, são os soldados do templo, prendem Jesus e levam. E naquele momento que Jesus passou pelo julgamento, Deus não poderia ter dado um jeito ali, e tudo de forma que tudo contribuísse para Jesus? Não. Aquela madrugada foi terrível. Eles não encontraram nada que pudessem condenar Jesus, mas encontraram ali umas testemunhas, deram um dinheirinho para elas e começaram a inventar um monte de história para ele. Deus não poderia ter livrado Jesus daquela bofetada que ele levou na hora que perguntaram para ele quem ele era. Ele disse sim, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Senhor, e o cara cuspiu no rosto dele, e batido, deu aquele tapa. Aí Jesus dá aquela resposta, né? Se eu fiz algum mal, tudo bem, mas se eu fiz só o bem, interrogue as outras pessoas, por que você me bate? E apanhou. Depois vai lá para Pilatos, né? O Pai não deveria ter feito com que todo mundo ficasse mudo naquela hora e não gritasse lá de baixo, crucifica-o, crucifica-o. Não era para dar um jeito ali, não, crucifica-o, crucifica-o. O Pai não deveria ter evitado Jesus de ter passado por aquele momento em que ele apanha, aquelas chicotadas no corpo. Não deveria ter aliviado ali. Não aliviou, não. Foi até os caras pararem. E aquela cruz, aquela coroação, a coroa que colocou sobre a cabeça dele, não deveria ter evitado. De repente, aqueles soldados poderiam ir procurar lá os espinhos, né, e não encontrasse nenhum. Foi lá e encontrou, os bichos grandão. E aquele capacete, né, colocaram na cabeça dele, que não foi somente uma coroa, na verdade, foi um capacete que tomava conta de toda a cabeça. Deus não deveria ter evitado, não evitou, ele teve que passar por aquilo. Sem contar, né, teve que carregar a cruz ainda.
Deus não deveria ter evitado de Jesus não ser crucificado, mas ele teve que passar. Só que cada vez que Jesus passa por uma situação dessa, é que ele vence. Ele vence passando. Ele não, para nós, né, a vitória seria não ter acontecido nada. Nossa, o Deus da vitória nos livrou. Deus da vitória, assim que nós falamos. Mas não, ele foi enfrentando e foi passando. A única coisa que nós cristãos temos que evitar e correr é do pecado. Ou qualquer situação que leve você a pecar. Aí nós devemos fugir, sim. Se você está ali num trabalho, você tem um cargo e esse cargo está te levando a pecar, não enfrenta não, você larga. Sai disso. Não fica não. Mas fora isso, no mundo tereis tribulações. Olha, ele não poderia ter dito assim, olha, meus caros discípulos e apóstolos, eu quero que vocês passem isso para todo mundo. No mundo, aqueles que estiverem comigo não vai passar por tribulação. Era assim que ele deveria dizer. Não, ele vai ter tribulações. Lembremos lá nos Atos dos Apóstolos, São Paulo, quando depois ali dele ter apanhado, né, me parece que foi em Éfeso, ele apanhou, os homens pensaram que ele já estava até morto, foram embora, de repente Paulo levanta, né, todo ensanguentado, chicoteado, e murro daqui, murro de lá que ele levou, ele olha para os discípulos estavam assim aterrorizados, né, ele disse assim, fiquem em paz, até que o reino dos céus venha, nós vamos ter que passar por isso. E aí ele retoma e continua pregando para apanhar de novo. Jesus não poderia ter evitado de Paulo passar por aquilo. E aí nós vamos vendo, né, Pedro, que foi crucificado, Paulo, que depois perdeu a cabeça, saiu rolando no chão, André, que foi crucificado em forma de X. E hoje nós queremos um cristianismo onde nós temos que estar numa boa. E lembre-se que quando Jesus falou pela primeira vez para os apóstolos que ele ia passar por tanto sofrimento e depois ele iria morrer, Pedro já entrou na frente dizendo, jamais, não, eu estou aqui, eu vou te defender. Aí Jesus olha para ele e diz, cale a boca, Satanás, você está querendo que eu não passe? Eu vou ter que passar, Satanás, cala a boca, eu tenho que passar. Não era para Jesus dizer assim, Pedro, aí abraçava Pedro, Pedro, aí vem cá, você é tão bom para comigo. Não, cala a boca, Satanás. Essa espiritualidade baseada no Deus que está ao meu serviço. Esses dias que eu estava lá em casa, aí minha mãe pediu para eu ligar para um tio meu, que ele já tinha amputado a perna. Aí eu liguei, ela ligou lá, né, eu não estava ligando, não estava conseguindo, depois conseguimos através de outra pessoa. Aí eu conversando com meu tio, ele amputou a perna em fevereiro, isso por causa de uma má circulação na perna. E ali ele estava me dizendo que ele tinha ido no médico de novo e o médico disse que teria que amputar a segunda. E não tinha jeito, tinha que amputar. Meu tio teve que passar e já amputou.
Ali, final de abril, início de maio, ele disse, agora eu tenho que ir em casa, né? Eles já queriam fazer logo a cirurgia, disse, não, preciso ir em casa, preciso falar com os meus filhos. Então falou com os filhos e está lá meu tio sem as duas pernas. Tribulações. O Deus da vitória, por que o Deus da vitória não deu um jeito? Por que o Deus da vitória agora não fez um milagre de devolver as duas pernas? E meu tio ali submisso à vontade de Deus, tem que passar, né, meu filho? Que Deus me dê força para ter que viver isso de agora em diante, ter que se acostumar em cima de uma cadeira de rodas, porque já estava, né? Agora tem que se acostumar mesmo, as pessoas têm que levar ele de um lado para o outro, colocar em cima da cama. Olha, o Deus da vitória. Vou chamar ele para esse ano, ele vir no Hosana Brasil para dizer, Hosana Brasil, Hosana, e contar a vitória de Deus na vida dele. Tirou as duas pernas. Então, você está pronto para passar pelas suas tribulações? Teremos que passar. Uns serão perseguidos, porque não serão entendidos e vão ter que passar. Aí as tribulações, casais passando por tribulações de estar tentando ter filho, não consegue ter, e tem que se submeter a essa vontade de Deus e não entender, porque chega ali um casal de namorado, só dá um soprozinho, a menina fica grávida. Engravida no sopro, a menina fica grávida. E o casal que pode, tudo certinho na igreja, tudo, olha, fizeram tudo certinho, agora está aí nessa luta e nada essa criança vir, tribulação, vai ter que passar. E talvez nem vai ter essa humilhação, então vai ter que adotar. E aquele sacerdote perseguido, né? Porque lá ele fala a verdade, então não é entendido, então processam daqui, processam de lá. Tribulações, vai ter que passar. Estão dispostos a isso? Por isso que o Espírito Santo tem que vir, né? Porque é o Espírito Santo que vai nos dar essa força para nós termos que encarar essa situação. Porque sossego nós só teremos no céu. Aqui, no início aqui da minha caminhada, eu era o Deus da vitória. Nossa, tudo era o Deus não sei o quê. Mas depois eu fui vendo que não é assim, não. Essa vitória... E que vitória é essa, né? E tendo que passar por isso, e tendo que passar por aquilo. E vocês que são da comunidade, vocês sabem muito bem. Agora eu estou conformado. Aí, quando eu me conformei, eu fiquei em paz, porque quando eu não me conformava, era um negócio, agora eu estou em paz. Eu ando aqui por qualquer lugar em paz, porque é assim, Padre Zé Augusto, você tem que passar por isso, você vai ter que passar por isso, e você vai ter que passar por aquilo. Você pode fazer novena ao Espírito Santo, você pode fazer novena ao Padre Pio, você pode fazer novena para tudo, São Miguel Arcanjo, aquele que tem a espada, que já sai cortando todo mundo, pode fazer, mas vai ter que passar. Se Jesus teve que passar por tudo isso, porque eu sou o bonitão que não tenho que passar. Eu já me conformei, eu tenho que passar. Tem coisas. Então é assim, olha, se Deus evitou, então não era para eu passar. Mas se não evitou, eu tinha que passar. É assim. Aí agora eu estou em paz. O dom da paz, o dom do Espírito da paz. Mas às vezes vem aquela em que por quê? Mas por quê? Não deveria ter sido desse jeito. É quando dá vontade de falar isso, cala a boca, Satanás.
Porque eu já me conformei, paz mesmo, sem nenhuma tribulação, sem nada, só no céu. Então agora eu tenho que lutar para conquistar esse céu. No sábado eu já falei que eu vou ter que passar no purgatório, então vocês rezem por mim, não já vão proclamando que eu já estou no céu, que já tenho um intercessor, que eu vou ter que passar no purgatório, só se eu morrer mártir. Fora isso, aí depois que eu sair do purgatório, ainda tem essa tribulação do purgatório depois. Já deveria ir direto, né? Não, ainda tem que dar uma passadinha lá, porque tem muita coisa que precisa ser purificada ainda, esses pecados veniais da vida diária. Aí depois que eu sair de lá, aí é só sossego, paz, alegria. Aí sim não vai ter mais tribulações. Aí Jesus vai dizer, está vendo? Você entendeu? Agora eu entendi. Sim, Senhor. Mas aqui, tem hora que dá vontade de sair correndo, mas não dá para correr. Tem que enfrentar. Ontem mesmo eu estava confortando uma pessoa que está assim com síndrome de pânico. Olha como é que eu confortei a pessoa, Síndrome de pânico, porque no lugar que estava trabalhando lá, uma pessoa morreu, aí ela começou a ficar com medo da morte, aí agora está com síndrome de pânico, qualquer coisinha que os filhos têm, Na hora que estava falando dos filhos, eu pensava que era criancinha, Mas um garoto de 17 anos, o outro lá de 14, só o terceiro tem 8 anos, é pequeno. Aí eu comecei a dizer. Aí quando tem uma gripezinha, já fica com medo, vai acontecer alguma coisa. Aí eu comecei a confortar. A partir desse evangelho daqui, eu dizia, olha, eu tenho uma coisa para dizer para a senhora. O quê? Eles vão morrer, seus filhos. Vão morrer, sim. A senhora também e eu. Mas, aí, quando eu dou o remédio, eu já fico bem. Mas a senhora sabe que o remédio é a solução para a pessoa ficar boa? Então, já tem o remédio. E se o remédio não der certo, vai para onde? Para o médico. Vai lá no médico. Agora, se o médico disser, não tem jeito, e aí? Tem que passar. E ali eu vou mais ou menos uns 45 minutos conversando. No final, ela ficou confortada, porque ela sabia que ela também vai morrer. Porque se eu dissesse para ela que ela não iria morrer, os meninos não iriam morrer, que não podiam morrer, aí ela ia ficar nessa tribulação. Mas quando ela chegou à conclusão que todo mundo vai morrer, ela também e eu, ela ficou em paz. Pronto, agora ela vai seguir a vida. E se tem algumas coisas ainda que precisa, eu disse, procura um psicólogo para ajudar mais a senhora, que tem coisa que a senhora precisa compreender mais, Mas é assim, é a vida. Vocês entenderam que a vida é assim? Vamos enfrentar essa pandemia com mais paz no coração? Eu até agora parece que eu não peguei, eu não sei se eu já peguei ou se eu vou pegar ainda. Eu não sei. Estou caminhando. Mas eu não vou ficar entrando em... já não tem muito cabelo, que é tudo baixinho mesmo, meus cabelos. Não dá nem para pegar assim e arrancar. Então, eu não vou arrancar esses cabelos. Não vou. Porque tá aí, eu estou na praça, eu não estou no céu, eu estou no mundo. Eu só ouço pessoas dizendo assim, eu evitei, fiz de tudo e pegou. Fez de tudo certinho e pegou. Esse bichinho aí, eu não sei como é que é. Ele é no ar que pega, eu não sei. Só sei que pega. Agora, quando pegar, como é que eu vou fazer? Enfrentar, Tomar os remédios que são necessários. E aí nós vamos ver, se ele vai me nocautear ou não. Só tem duas coisas. Ou ele vai me nocautear,
e eu vou morrer, e aí a minha preocupação não é tanto pela morte, mas como eu estou diante de Deus, porque eu não quero ir para o inferno, não. Ou senão Deus vai me dar mais uma chance para eu criar vergonha na cara, para eu melhorar. Porque tem muita gente aí que Deus deu uma chance, viu? Chegou lá pertinho, ó, colocou até o negócio no nariz lá e ficou, e já estava, os médicos já estavam, de repente a pessoa entrou no processo e melhorou. Agora tá bom. Agora será que criou vergonha na cara? Esquece. Aí volta a oprimir, a fazer o mal de novo. E ainda diz que Deus está comigo. E Deus está dando uma chance para ver. Então, no mundo haverei de ter muitas, muitas tribulações, né? No mundo tereis tribulações, compreenderam? Ele disse que não vai ter? Então, não se aveste, não. Fica quietinho na paz. Mas tem de coragem, ou seja, enfrenta. Não fuja, não. É assim mesmo. Olhe para mim, olha para mim, eu venci. Como? Sabe como foi que ele venceu? Assim, olha, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a cabeça morreu. É assim que ele venceu. Foi ali até o final. O terceiro dia ressuscitou. Agora está lá à direita do Pai, esperando que o Pai Zé Augusto crie vergonha na cara para um dia estar com ele também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.